Em Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 28 até o finalzinho, Jesus está falando sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, mas ele está falando sobre duas coisas que remetem ao planejamento. Ele está falando primeiro de homens que tentam fazer uma torre, e se eles não pararem para calcular quanto dinheiro eles têm para fazer aquela torre, o planejamento deles vai ser mal sucedido. E Deus também está falando sobre um rei que vai sair em guerra, e se ele não parar para calcular quantos soldados ele vai precisar para enfrentar o outro rei, ele também vai ser mal sucedido. Eu fiz um vídeo algumas semanas atrás onde eu falei sobre iniciativa. Eu dei um exemplo de um pedreiro que, se ele não pegar o primeiro bloco, colar no segundo bloco e construir a casa, ele não vai sair de lugar nenhum. E em segundo ponto, eu falei sobre iniciativa, então volta lá atrás, se você não viu esse vídeo, procura lá, o nome do vídeo Tem Iniciativa. E um segundo ponto da iniciativa que nós precisamos ter é o planejamento. A gente que é crente, que é cristão, que acredita muito e confia muito em Deus, muitas vezes a gente tem mania de espiritualizar muitas coisas. É claro que há momentos sim que nós devemos espiritualizar a situação, porque ela está acontecendo em regiões celestiais, ela não está acontecendo aqui na terra, mas às vezes o excesso disso faz mal em algum ponto, porque às vezes nós temos sonhos e temos projetos e colocamos muita responsabilidade de Deus sobre esse projeto, sendo que nós precisamos só parar para planejar e executar as coisas para que Deus nos abençoe. E digo mais, às vezes a gente tem sonhos que são absurdamente grandes para nós, sabe? A gente coloca assim na mão de Deus. Só que se a gente sentar, ter iniciativa e começar a planejar e caminhar esse sonho pedacinho por pedacinho, projetar, o Senhor vai nos abençoar e Ele vai fazer com que as coisas funcionem na nossa vida. Então, se você tem um projeto, se você tem um sonho de forma geral, comece a planejar. Se o seu sonho é viver em outro país, comece a pesquisar sobre aquele país, sobre visto, sobre a moeda local, sobre as oportunidades de emprego para que você chegue lá. Se o seu sonho é fazer uma faculdade de Direito, mas você nunca estudou, mas você gosta muito sobre lei, comece a estudar, comece a ver as chances de trabalho que você vai ter depois daquela faculdade. Da mesma forma, se você quer abrir uma empresa, estude bastante esse nicho, sabe, do que você quer trabalhar, o que você pode fazer, trabalhar nas redes sociais, ou seja, estude todas as oportunidades que você vai ter para você desempenhar esse sonho. Então não fique esperando Deus realizar os seus sonhos. Aprenda a transformar o seu sonho em objetivo. O sonho, ele só se torna um objetivo na sua vida quando você planeja ele. Quando você quer comprar um carro, um veículo, e você não tem dinheiro, mas você tem um salário, você ganha todo mês X, você sabe o valor daquele carro que você quer. É só um sonho, porque você não sentou para planejar, mas quando você sentou, começou a fazer cálculos, começou a pensar num financiamento, num consórcio, numa entrada, aí aquele sonho já está começando a virar realidade, porque ele está virando um objetivo na sua vida. Então, faça com que seus sonhos se tornem objetivos. Não fiquem sempre só sonhando coisas que você quer almejar. Planeje, que o Senhor vai te abençoar. Eu conheço muitas pessoas que tinham sonhos que eram enormes, que talvez a gente olhava e falava, isso realmente é só sonho, mas a pessoa foi lá, se prontificou a fazer, começou a planejar, deu o primeiro passo, teve iniciativa, depois da iniciativa começou a planejar. A iniciativa é, vou fazer. E depois ela começou a planejar. E eu vi que o Senhor, Ele foi lá e entrou com a sua providência no passo a passo, porque Ele via o esforço dessas pessoas. E a realidade é essa. O Senhor, Ele quer ver nosso esforço de alcançar os nossos objetivos. Ele nos ajuda a planejar. Leia assim, Lucas capítulo 14, do 28 até o finalzinho, que você vai ver muito nítido isso que eu estou falando. É claro que o Senhor estava falando do reino dos céus, mas você vai ver que Ele está falando sim sobre planejamento. E eu sou prova viva disso. Eu tive uma dificuldade muito grande alguns anos atrás e eu queria casar. Eu e a Nádia, a gente queria casar e o sonho parecia muito distante pra gente. A gente ficava vendo toda hora locais de casamento, sabe? Eu ficava vendo o valor de buffet, fazendo orçamento, e a gente via que se a gente começasse a calcular no lápis ia ser um valor muito absurdo. Mas aí a Nádia falou assim, não, vamos começar devagarzinho, vamos procurar uma data, vamos procurar um lugar. E a gente começou a pesquisar, começou a trabalhar e sabe, aquele sonho que parecia impossível, depois de um mês já começou a ganhar forma. De 2 meses de planejamento a gente, já temos uma data e vamos pagar assim, vamos pagar dessa forma, negocia ali e a gente casou. E sabe, hoje olhando para trás eu vejo o quanto foi necessário a gente ter tido iniciativa e ter planejado, mas foi fundamental
a mão de Deus nas nossas vidas, nos abençoando, mas isso só aconteceu porque a gente tomou iniciativa. Nós precisamos aprender e entender que Deus, ele nunca vai fazer nada que é para você fazer. Se você dá uma resposta para Deus, você começar a fazer, aí sim ele vai entrar com providência na sua vida, no seu sonho, e vai te abençoar. Mas se você for analisar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que ela é repleta de homens e mulheres que tomaram atitudes, né? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente vê a mão de Deus em tudo, mas é só Deus fazendo? Não, a gente vê que ele contou com homens, mulheres, com profetas, com reis, com pessoas humildes às vezes para salvar a geração, sabe? Então a gente vê que sempre o homem e a mulher, ele precisou tomar uma iniciativa levando em conta aquilo que o Senhor queria sobre a vida da pessoa. Então é isso, sabe? Tenha iniciativa, planeje. Os seus sonhos vão parar de ser sonhos e vão virar, sim, objetivos na sua vida. Parece, sim, difícil de alcançar nesse momento, esse sonho aí que você está pensando, mas eu tenho certeza que se você iniciar e você planejar, o Senhor vai te abençoar. Ele vai caminhar com você e você vai ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida, desde que você tenha iniciativa, desde que você comece a planejar. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Então, se não assistiu, assiste o primeiro vídeo sobre iniciativa. Falei bastante sobre isso e hoje eu quero falar sobre... Tô terminando, né? Quero falar não, já falei sobre planejamento. Planeje, coloque na ponta do lápis, coloque aquilo que você tem e aquilo que você não tem, que você vai colocar num balãozinho, em um ponto de interrogação, entregue ao Senhor, que Ele vai te abençoar. Ele vai sim fazer aquilo que você quer fazer, desde que o seu projeto esteja alinhado com aquilo que Ele tem para a sua vida. E essa é uma chave que a gente precisa aprender, é estar alinhado àquilo que Deus tem para nossas vidas. Para isso a gente vai descobrir com muita oração, sabe, com muita busca. E é essa mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Transformem os seus sonhos em objetivo, planejando, mas dando o primeiro passo em cima daquilo que você quer conquistar. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Tenham todos um ótimo dia.